que é em Porto Alegre, Miola, essa questão da migração? Como é que está a situação aí um pouco social, da população de rua? Não, a população de rua é um desastre, aumentou exponencialmente, tem mais de 5 mil pessoas vivendo em situações de rua e que se agravou enormemente com as enchentes. Eu, por exemplo, eu venho do centro até a minha casa caminhando, que são como 15 minutos caminhando, eu não tenho passado uma única quadra que não tenha no mínimo uma pessoa em situação de rua, né? A situação dos imigrantes, ela também é uma outra situação dramática, Gustavo, porque há uma absoluta ausência de políticas públicas e um descompromisso dos governos em todas as esferas, município e estado, em viabilizar formas de acolhimento, de inserção social e laboral de imigrantes. Isso fica muito vinculado a iniciativas ou de organizações da sociedade civil, ou eventualmente, né, servidores públicos que, por disponibilidade própria e por um compromisso ético e humano e social, se dedicam a isso a despeito, né, do total desinteresse de parte dos governos. É uma situação muito difícil. Aqui tem muitos senegaleses, tem muitos haitianos, poucos venezuelanos, bolivianos, né, muita gente do interior da África também, que a gente percebe um crescimento muito significativo, né, de imigrantes que estão frequentando os nosso país, nossas cidades, né? Tá aí, Jefferson Miola, eu estou aqui abrindo o blog do Miola, que é sempre maravilhoso aqui. Deixa eu colocar o endereço para vocês acessarem também. WordPress, Jefferson Miola. Eu preciso reabilitar o meu WordPress também, para estar junto do Miola aqui, que é sempre tão bom. Ó, Gustavo, tem a Norma Serra e o Gustavo Lopes estão lembrando que o dono da Riachuelo é bolsonarista. Sim, bolsonarista. É o Flávio Rocha, o ultra-bolsonarista, e que lá nos anos 2012, 2013, 2014, ele foi uma espécie de um predecessor, né, desses gabinetes de ódio e instrumentalizou muito, né, aqueles movimentos da extrema-direita para desestabilizar o governo Dilma. Deve estar claro, atrelado ao financiamento do 8 de janeiro. De 8 de janeiro também. Então é um personagem carimbado, né, na trajetória da extrema-direita brasileira e que, com essa estética que ele empresta, não é, ao uniforme da delegação olímpica brasileira, né, ele encaixa o Brasil num conceito, né, de quadrado, né, obtuso, né, de estética. Tudo de ruim está lá, desde a fabricação do jeans, que exige mais água, que é um desperdício, que não tem nada a ver com a cultura brasileira, o jeans, essa jaqueta jeans. Enfim, e outra coisa também, os atletas ficaram indignados com o kit mirradinho que eles receberam para passar um mês em Paris. Há um caos absoluto, um caos organizativo, segundo muitas queixas ontem, muito ruim. Agora, isso é importante que as pessoas saibam, não tem envolvimento oficial do governo brasileiro. Não. São entidades privadas, dominadas, né, porque estão associando, inclusive, a Janja a essa vergonha, porque eles usaram bordadeiras do Rio Grande do Norte. Parece que a Janja sugeriu isso, né? Se sugeriu, mas isso é uma forma de valorizar, né, essa grande cultura nossa, né? Fizeram uma coisa assim, até pegando, digamos assim, essa sugestão extraoficial da Janja para se libertar também de qualquer crítica e mergulhar nisso. Olha, o último artigo do Miola no blog dele se intitula Um Hitler ovacionado no Capitólio. E a imagem é muito precisa e impressionante. Está aqui a imagem que o Miola usa. Essa imagem aqui é um comentário, né, Miola? Tá perfeito. Você que selecionou, evidentemente, tá muito impressionante esse cão Netanyahu aqui, de um olho branco, um outro preto. Agora, o que explica isso? Quando eu vi o Netanyahu pousando nos Estados Unidos, quer dizer, o cão do genocídio pisando em território supostamente democrático, sendo recebido pelo Congresso, fazendo audiência com o Biden, com a Kamala Harris, e hoje vai se encontrar com o Trump, se não me engano. Quer dizer, eu acho uma loucura. Como é que pode uma coisa dessa? Total. Bandido, não é a primeira vez que preso lá nos Estados Unidos. Não é a primeira vez que ele se pronuncia, o discurso é no Congresso estadunidense, né?
Ele, em 2014, ele teve também uma outra ocasião, se eu não estou equivocado, em outros momentos. Agora, é estarrecedor, Gustavo. Nós testemunhamos um dos acontecimentos mais vergonhosos da história recente da humanidade. Nós estamos diante aqui de uma situação, né, de um criminoso de guerra, de alguém que comete crimes contra a humanidade, é um genocida. Isso não é uma caracterização leviana de minha parte, mas isso apenas pronunciamento de parte das instituições vinculadas ao sistema das Nações Unidas, como, por exemplo, a Corte Internacional da Justiça, que em janeiro passado, né, se pronunciou reconhecendo que está acontecendo um genocídio, né, do povo palestino na faixa de Gaza, né. Em julho, essa semana que passou, recentemente, a Corte Internacional de Justiça novamente se manifestou, entendendo que as ocupações dos territórios palestinos, sobretudo na Cisjordânia e também em Jerusalém Oriental, elas são ilegais e que Israel tem de imediatamente desocupar essas áreas e devolver a soberania palestina. E há um tempo atrás, o Tribunal Penal Internacional, na verdade, o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, propôs, né, que o tribunal deliberasse, o juiz deliberasse, por um mandato de prisão do Netanyahu, do seu chefe, do seu ministro de segurança e também, né, uma liderança do Hamas. Então, nós estamos diante de um personagem, né, que ele é genocida, que ele comete crimes contra a humanidade, crimes de guerra, né, e que tem equivalência ao que o Hitler fez contra os próprios judeus. Então, para mim, é uma infâmia ele estar ali, fazer aquele discurso que ele fez, que é um discurso em que ele convoca os Estados Unidos a cooperarem para o esforço da solução final de aniquilamento dos palestinos, e também propõe que haja uma extensão do conflito regional atacando o próprio Irã. Né? Então, para mim, isso é profundamente vergonhoso e que coloca os Estados Unidos numa condição, né, não só de apoiador, mas de coautor deste genocídio. Nós temos que, de uma vez por todas, Gustavo, entender que os Estados Unidos eles não são só apoiadores, né, tanto material quanto financeiro e militar de Israel, mas eles são copromotores desta barbárie que está acontecendo lá. Né? Tanto é assim que no dia de ontem, vergonhosamente, o Biden o recebeu, a Kamala Harris o recebeu, e ele vai ser recebido hoje, né, pelo Trump numa espécie de uma visita para passar em revista no establishment estadunidense, né, e alinhar a continuidade dessa violência que estão perpetrando para aniquilar, exterminar definitivamente com o povo palestino. É vergonhoso isso que nós vimos. Mas ele está com medo, né? Ele foi para os Estados Unidos rapidinho, em função da mudança do cenário eleitoral e político dos Estados Unidos, e ele está pensando no day after. Quem que vai administrar Gaza? Está preocupado com isso. Não muda. Sim, mas não muda nada. Do ponto de vista do nada. compromisso do establishment dos Estados Unidos, não muda nada, Gustavo. Quem está realizando essa violência e estimulando essa barbárie, financiando e aprovando no Congresso dos Estados Unidos bilhões de dólares para dizimar os palestinos é o governo atual. É o governo do qual a Kamala Harris é do Biden, do qual a Kamala Harris ela é vice-presidente. Então, esse é o governo, por mais que ela tenha ontem dito que ela não está alheia ao que está acontecendo nas questões humanitárias, porque ela tem uma pressão muito forte. Cerca de 38%, segundo pesquisas internas dos Estados Unidos, cerca de 38% dos eleitores do Partido Democrata são críticos a essa posição do governo democrata. Então, ela tem uma dificuldade. Então, ela tem que fazer esse tipo de fala, mas, a rigor, eles são executores do que o complexo bélico-militar manda fazer. Eles estão executando o complexo bélico-militar e o sionismo, que é fortemente influente lá. E o Trump nem se fale. O Trump falou no seu discurso quando ele assumiu a candidatura, ele foi confirmado como candidato, ele foi muito literal. Ele disse, terminem antes, um recado aos palestinos, devolvam antes de eu assumir o governo dos Estados Unidos os reféns, porque senão acaba a vida de vocês no dia seguinte. Então não tem diferença quem ganha a eleição no caso da Palestina. No caso da Ucrânia pode ter uma diferença, sim, porque o Trump tem uma posição distinta sobre a continuidade do apoio de aportes, né, à OTAN e até mesmo uma visão específica que ele tem em relação ao conflito Rússia e Ucrânia. Então é dramática a situação.
uma situação terrível, dramática, e tem um agravante nisto, que é o seguinte: o Netanyahu, ele precisa manter acesa essa insanidade, essas atrocidades, toda a violência e genocídio que ele promove contra os palestinos, para ele não perder o governo, porque se ele sai do governo, Gustavo, ele vai a julgamento pelo judiciário de Israel e ele é preso. Ele é condenado e ele é preso. Aliás, ele provocou esta reação da violência contra Gaza a partir de 7 de outubro, exatamente para se safar de processos judiciais vários que ele tem e que ele estaria já em vias de ser destituído, julgado e preso. Então, tu vê que eles estão condicionando esse personagem vil, que é um Hitler do século XXI, está instrumentalizando a dizimação de um povo para se safar do encontro com a justiça. É uma situação terrível, dramática. Ô Miola, pode concluir, querido, por favor. Não, é isto. Eu estou bem indignado desse assunto. Deixa eu só, eu estou acelerando, eu estou indignado também. Nós temos blocos mais curtos hoje em função de uma edição especial aqui do nosso 11 News. Olha, o Hussein Brasil está dizendo aqui, Câmara não nega ajuda para o genocídio, mas ela diz que não vai ficar silenciada com questão do extermínio e tudo mais lá. Eu não sei se isso é algum atenuante para ela, mas então ela tem alguma diferença, né, com relação a isso. Mas por que ela não, se ela não vai ficar indiferente ou silente em relação ao assunto, ela tem que se insurgir já. Tem que dizer basta. Ela não vai fazer isso, Gustavo. Isso é uma retórica eleitoral. É puramente eleitoral. Vamos lá, o Hussein ainda diz aqui, quem deve cuidar de Gaza é o povo de Gaza. Agora, o que se discute na prática, inclusive nos nichos que são pró-Palestina, é que precisa haver uma espécie de convênio de administração. Você concorda com isso? Aconteceu algo muito importante essa semana, que a China auspiciou um encontro de todos os setores, segmentos que representam os movimentos palestinos, sobretudo o Fatah, que é ligado à Autoridade Nacional Palestina, que cogoverna com Israel a Cisjordânia, e também o Hamas. Então, selou uma grande unidade, um pacto de governança para Gaza assim que terminar a guerra. E isto representa, viu, Gustavo, uma dificuldade para os Estados Unidos, que querem exterminar definitivamente Hamas, ao passo que a China reconhece o Hamas como um ator relevante e essencial para pensar, né, o processo de governança da Palestina. Eu falei aqui, enquanto você estava falando, desculpa, Miola, que eu tive que receber uma encomenda aqui, e eu não tenho outra maneira de fazer isso, senão em estado contínuo do nosso trabalho. É até assim, é até para criar essa intimidade com o público mesmo, né? Não, o Cone está lá, recebeu o correio, aquela coisa e tudo mais, né, Miola? É um realismo, um ultra-realismo. Ultra-realismo aqui no 11 News. Tá tão bom isso aqui hoje, tá gostoso de comentar, de falar. Deixa eu ver o Hussein Brasil que ele está falando. Israel precisa ser desmantelado, se possível, pacificamente. Não existe espaço para projeto racista, genocida, supremacista, colonialista de mundo. Hussein, mais uma vez aqui. Obrigado, viu, Hussein, pela presença aqui, sempre generosa. Querem colocar opressores aliados de Israel para Gaza. Como é que você acha que vai ser esse day after ali? Dá um... Difícil, Gustavo. Assim, a solução... Soluções para colocar fim ao assunto seria ou os Estados Unidos deixarem de ter isso como uma política central, e, portanto, ou então uma intervenção militar. Quem poderia promover uma intervenção militar? Exércitos oponentes aos Estados Unidos e Israel, que seria a Rússia e China. Isso seria, portanto, uma guerra mundial nuclear, e eu duvido muito que China e Rússia, né, entrarão num conflito bélico mundial, né, que vai ser uma guerra nuclear, pelos palestinos. Até pode evoluir em relação à situação da Ucrânia, mas os palestinos não. Dramaticamente digo isso, que 5 milhões de seres humanos desvalidos e abandonados pelo mundo, não vai ser por eles, não é? Que o mundo vai se mobilizar, entrar em confronto geral para a redenção do povo palestino, lamentavelmente. Jefferson Miola, estou vendo o Aldo Fornazieri aqui no bastidor, o Aldo vai entrar daqui a pouco, daqui a 20 minutos, o Messias Barbosa está chegando agora, Messias que é o assessor do Raduan Nassar já há muito tempo, viu, Miola? Uma presença ilustre aqui, bonita, quero agradecer a presença do Messias, já recebê-lo com todo carinho, meu amigo, e vamos falar do Raduan, daquele evento maravilhoso que houve anteontem lá em Buri, comemorando aí os 10 anos da doação do terreno do Raduan para a Federal de São Carlos. Messias, tudo bom? Você me ouve bem? Fala com a gente aqui, dá um bom dia para a gente. Bom dia, pessoal. Ouço sim, é uma alegria
esse reencontro com o Conde e ainda mais conhecer e falar com o Jefferson. O Jefferson também, que é maravilhoso. Jefferson, uma Diga-me. pincelada sobre as eleições na Venezuela. O que nos aguarda? Qual sua leitura desse processo? Olha, Gustavo, tá uma situação bem difícil, né? Uma realidade muito complexa. É verdade que o governo conseguiu superar algumas dificuldades, a inflação baixou, etc., mas tem um problema muito grave de desabastecimento de gasolina, de cortes permanentes de energia elétrica e uma situação de estafa generalizada, né? Por outro lado, a agressão e a interferência estrangeira, sobretudo organizada pelos Estados Unidos, né, que instrumentaliza fortemente a extrema-direita venezuelana, que é uma das mais, né, tacanhas que nós temos na nossa região. É uma eleição muito complexa, muito difícil. Não tem pesquisas que sejam confiáveis. Eu tenho conversado com alguns amigos que estão lá, que estão participando tanto do acompanhamento oficial das eleições, né, como também estão acompanhando, né, voluntariamente por laços com organizações venezuelanas o processo, e não tem nenhuma estimativa, expectativa de que qual vai ser o lado que vai se dar o resultado dessa eleição. É evidente que há uma grande aposta pela reeleição do Maduro, né? Agora, eu tenho para mim que, independentemente do resultado, né, haverá uma situação conflitiva na segunda-feira. Nós vamos entrar numa situação, talvez, de imponderabilidade, lamentavelmente, na Venezuela, né, com um horizonte que a gente não pode desprezar, né, de cenários de violência, né, uma violência muito grave, que é um país que é muito acostumado à violência política, mas a tendência é que ela escale a um patamar ainda mais grave do que a gente conhece. É o que você está falando, independentemente do resultado, nós teremos um domingo de noite, uma segunda, complicados. Tomara que a gente consiga superar isso. A ajuda do Brasil, da Colômbia, dos países vizinhos é muito importante nesse sentido. Miola, muito obrigado. Uma participação mais rápida hoje, mas porque hoje nós temos aqui muitos convidados e eu te agradeço. Estamos juntos mais uma vez. Estamos juntos mais uma vez, e um grande abraço aqui, o Messias, que tu citaste ele na conversa que tivemos sobre o Raduan, né? Uma excelente conversa com o Conde, viu, Messias, comentando sobre a relação dele e te mencionou diretamente. Então, prazer, eu vou continuar acompanhando aqui vocês. Um abraço enorme e bom fim de semana, tá, gente?